às 5h17. Deixa eu dar uma olhada aqui. Configurações. Pronto. Como que vocês estão? Ótimo domingo, um domingo de paz, um domingo de bênçãos, de oportunidades, de prosperidade. Que essa semana seja uma semana de conexões, que essa semana seja uma semana de prosperidade. Ontem eu vivi algo incrível. Eu vim para Alphaville, né, na imersão da Renata Colares. Eu estava assistindo ela online, né, ao vivo pelo YouTube, e ela passou um código assim para mim, na transmissão ao vivo no YouTube, que foi transformador. E aí ela abriu essa imersão. Que fantástico, né? Que fantástico você ver pessoas prosperando, subindo de nível, tomando decisões. E tudo isso ela compartilhou ontem com a gente. Só que assim, foi o dia inteiro. Terminou 11 horas da noite. E a gente não vê a hora passar. É você viver algo com pessoas que estão em outro nível, sabe? Desconectar daquelas amizades que não levam a lugar nenhum. Você viver algo com pessoas que estão em outro nível, é você acessar isso, né? Pessoas que estão mudando de vida, que estão crescendo. E ela é arquiteta e ela fala muito do reino. E o que eu gosto, né, ao ouvir a Renata Colares, é que ela tem um coração muito sensível. Ela procura estar sensível ao Espírito Santo. Ela tem trabalhado isso nela. Então, e ela tem trabalhado isso nela, de estar sensível e de obedecer. Toda vez que ela sentir algo no coração, ela está disposta a obedecer. Então, isso esse jeito dela tocou muito meu coração e o que ela tem vivenciado também. Depois eu vou compartilhar um vídeo aqui. Ontem eu fiz o vídeo, só que era meia-noite, eu acabei esquecendo de compartilhar. E hoje o tema da live é sobre autoridade espiritual. Para começar, vou ler Lucas 10:19. Jesus falando: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Então, Deus, ele nos deu autoridade. Então, o que a gente tem que lembrar? Primeira coisa, nós somos imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26. Até ontem falou sobre isso. Gênesis 1:26, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Outro ponto, a partir do momento que nós conhecemos Jesus, reconhecemos a obra de Cristo completa na cruz do Calvário, que ele entregou sua vida, mas ressuscitou no terceiro dia e está à direita de Deus, intercedendo por nós, e ele vai voltar. A partir do momento que a gente entende isso e a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente se batiza. O batismo, ele tem um significado. Você morrer para o mundo, morrer para si mesmo, para suas vontades e ter uma nova vida em Deus, uma nova vida espiritual. E nas águas ali fica todo o passado, o velho homem, a velha pessoa, fica lá no passado. E quando você levanta uma nova pessoa em Deus. Quando você passa por isso, você se torna filho de Deus. A maioria das pessoas são somente feituras de Deus. Mas quando você aceita Jesus, passa por esse processo, você torna-se filho de Deus, sendo Jesus o seu irmão mais velho. Então você entra para a família de Deus e você recebe a autoridade que vem de Deus. Nós temos autoridade sobre a nossa vida, sobre nós mesmos. Então, a gente não pode dormir no ponto, a gente não pode deixar coisas
influenciarem a nós, influenciar a nossa mente, influenciarem o nosso coração, influenciarem nossa vida espiritual. Nós somos os totalmente responsáveis por isso. Nós temos que pegar essa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas pessoas que nos cercam, pela nossa casa. Nós somos responsáveis por fazer da nossa casa um lar, por mudar a atmosfera da nossa casa, o ambiente da nossa casa. Nós somos responsáveis pela vida dos nossos filhos. Nós somos responsáveis pelas coisas que nos cercam. Até quem tem animal doméstico é responsável pelos seus animaizinhos, de cuidar bem dos seus animais. Então, tudo que está debaixo das nossas mãos está debaixo da nossa autoridade. Nós temos autoridade sobre nossas empresas, sobre negócios, sobre geração de recursos. Nós temos autoridade para avançar. A autoridade, ela tem que ser bem utilizada. Por quê? Porque se não for bem utilizada, ela tem poder para destruir ou para edificar, para fazer avançar. Agora eu quero que você entenda que se a gente não cuida de nada, a gente é deixado influenciar. Se a gente não cuida de nada, é a mesma coisa de estar numa casa sem proteção. Uma casa abandonada, vazia, sem muros. O que acontece? Vão pessoas ali se instalar lá dentro. Às vezes, usuários de drogas, vão andarilhos da rua, vão se instalar lá dentro e vão fazer uma bagunça, porque eles não têm o hábito de cuidar. Da mesma forma, a nossa vida, nós temos que entender que nós estamos em guerra. Por isso que eu também me disponho a estar aqui cedo, porque nós estamos em guerra. Nós temos que nos posicionar pela nossa vida, pela vida dos nossos filhos, pelo que Deus colocou em nossas mãos. Nós temos que lutar. Nós temos que lutar em oração. Nós temos que lutar falando palavras de bênçãos. Que tudo que a gente faça seja para edificar. A mulher, ela tem uma habilidade de cuidar muito grande, né? Melhor do que o marido. O marido é mais racional. Ele tem uma visão mais técnica, mais geral, de colocar as coisas no lugar, mas de uma forma ampla. A mulher, ela é nos detalhes. E a gente observa pela casa, né? Quando a mulher, ela arruma a casa, ela coloca as coisas no lugar, fica um ambiente diferente, um ambiente acolhedor, não é? Então a gente tem que estar posicionado, colocando diante de Deus as nossas vidas, cuidando das nossas vidas e colocando em primeiro lugar, apresentar tudo para Deus. Colocar diante do altar. E também tem a autoridade, né, das leis, dos governos. Todo governante erguido numa nação, ele foi erguido ali conforme o padrão do povo e conforme a vontade de Deus também. Cada povo tem um governante que merece, sabia? Pode ser como forma de disciplina para o povo, pode ser como forma de edificação para o povo. E ele tem autoridade também, porque a autoridade foi colocada nas mãos dele, conforme as leis de cada país, né? Então, nós temos que orar pelas nossas autoridades. É bíblico isso. Nós orarmos pelas nossas autoridades, nós pedir para que Deus abençoe eles, para que Deus dê direcionamento, para que Deus abra a mente deles para entendimento, né? Para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, para que eles tenham uma visão, né? Uma visão de crescimento, uma visão de beneficiar o povo, e que o povo também tenha essa visão, né? De ter um cuidado, né? De ter um cuidado com a sua vida, de ter um cuidado com a responsabilidade nossa, a nossa vida. Então nós temos que cuidar e de refletirmos, analisarmos, de não viver uma vida sem expectativa nenhuma,
sabe, viver por viver, sem refletir, fazer as coisas de qualquer jeito. Não, que a gente venha assumir o governo total da nossa vida, a autoridade total da nossa vida e com temor. Nós devemos ter temor na nossa vida. Sabe por quê? Porque se a gente não teme, a gente não se posiciona. Se a gente não entende que a gente está em guerra, que a gente precisa se posicionar, a gente não faz nada. A gente não coloca diante de Deus as nossas coisas, a nossa vida, a nossa família. A gente vai viver sem cuidar. E quando a gente não cuida de uma plantação, vem a erva daninha, vem o joio. O joio já vem, às vezes, ali escondido no trigo, mas a gente tem que estar cuidando para as coisas não piorarem, porque já são difíceis, tá? Então vamos orar para que nós venhamos exercer a nossa autoridade com sabedoria, para que nós venhamos nos posicionar diante de Deus e também para que todas as pessoas que têm autoridade saibam utilizá-la para edificação. Senhor, meu Deus, Pai Santo, Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a utilizar a autoridade que o Senhor nos deu para crescimento, para que a sua presença esteja sobre nós. Senhor, sabemos que estamos numa luta e que vão ficar cada vez maiores. Então, nós temos que ter um posicionamento em Ti. Senhor, temos que ter um posicionamento pelas nossas vidas, como para que nós tenhamos muros contra os inimigos. Posicionamento na nossa família, posicionamento nas nossas empresas, posicionamento, Senhor, nas finanças, nos negócios, nas decisões, em tudo, Senhor. Senhor, que os governantes do nosso país também reconheçam a sua autoridade, Pai, e que as pessoas do nosso país também saibam utilizar tudo que eles possuem nas mãos, as ferramentas, para que o crescimento da nossa nação seja garantido de uma forma, Senhor, que até nos noticiários e a nível mundial venha ter um impacto do crescimento da nossa nação, porque nós vamos ser um povo, Senhor, que vai se posicionar em Ti, em nome de Jesus. Amém. Aproveite esse domingo, tenha um domingo excelente na presença de Deus. Domingo é o primeiro dia da semana. Que seja um domingo de primícia da sua semana para o Senhor, de você edificando outras vidas, em nome de Jesus.